isso que eu Tem acho que é acordo, importante. tem Eu acordo, tá posso? tranquilo. Com certeza, da minha parte, com certeza. Tá, eu posso começar, Minéia? Eu posso começar? Marisa, boa tarde, tudo bem? Então, Marisa, eu queria dar uma contextualizada de algumas reuniões que você participou em 2019, no âmbito da Secretaria da Educação, e depois de outras que houveram, e de números que você apresentou, e a Secretaria da Educação também apresentou, relacionados ao números de cargos vagos. Então, primeiro que eu quero relembrar aquela reunião que aconteceu em 2019, onde foi acordado e a necessidade, devido às aposentadorias e tudo mais, de 700 nomeações, 700 chamadas. Não sei se você se recorda, você estava presente com o secretário. E aí, devido a uma série de acontecimentos, o ano de 2019 terminou sem a chamada dos 700. Então, teve troca de secretário, teve um monte de coisa, e apesar das promessas que tinham sido acordadas durante os nossos encontros, então não foi viabilizado. Quando foi no início do ano, após uma manifestação, então foi dito o seguinte, que seria chamado em duas parcelas aquele número que foi apresentado lá atrás dos 700 cargos livres de PEIs, oriundos das desistência, falecimento, exoneração, não sei o que, aposentadoria, em dois momentos, né? Isso foi acordado. Aí, a última reunião antes da pandemia, ficou acordado que seriam chamados 201 e que os demais seriam acrescentados até 5 dias da caducidade, que seria em abril, do concurso, que nós teríamos, inclusive o secretário falou que ia combinar com você, para até 5 dias antes da caducidade, você colocar todos os números de todos os cargos. E aí, na nossa conta, eu até insistia no número de 777, pelo cálculo que nós fazíamos, e ele dizia que não. Então, para além desse passivo que nós tínhamos de 2019, confirmado pela secretaria, seria chamado os 201 e complementado os demais, que daria conta dos 700. E acrescentado as aposentadorias até 5 dias da caducidade. Então, a gente saiu com esse número de lá. E aí, o que ocorreu? Veio a pandemia. Com a pandemia, parou tudo, né? Inclusive, aquelas autorizações que tinham sido feitas, todo mundo aqui sabe o que aconteceu. Recentemente, após cobrança de todo mundo, do Cedinho e de todos os outros que deram posse e que resolveu. Mas nesse interim, primeiro que teve por vários momentos a fala do Bruno, dizendo que tinha enviado, que a gente está separando a criação que ele apresentou dos 420 cargos, que seria para os céus, desse número de 700. Então, o trabalho de acompanhamento que a gente faz pelo Diário Oficial, todas as publicações, não tem nada a ver com a criação da necessidade dos 420 cargos que ele anunciou nas audiências públicas, em vários momentos conosco. E que ele disse que teria mandado para a Câmara Municipal, coisa que nunca chegou na Câmara Municipal. Aí depois nós descobrimos que ele até propôs lá para o setor do governo que encaminha para a Câmara Municipal e ficou parado lá. Mas isso não tem nada a ver com o número que nós vínhamos acompanhando e que estava acordado.
e que com os acréscimos bate exatamente com números que você informou de 754, a própria secretaria afirmou de 754, então as nossas divergências eram muito poucas, devido aos acréscimos decorrentes desse período. Bom, quando exauriu-se a negociação das perícias, da posse para quem estava parado desde a pandemia, eu conversei com o Bruno e ele falou, não, nós estamos avaliando com a Marisa, nós vamos falar na próxima reunião o número de PEIs, que foi aquela reunião com os sindicatos que ele anunciou os números. Quando ele falou 325, eu discordei frontalmente, porque, assim, a gente tem uma comissão que acompanha os falecimentos, as exonerações, as desistências, os aptos, os não aptos definitivos, tal. É que o pessoal interessado que faz esse acompanhamento e não batia os números. Na época, na ocasião, o Bruno disse o seguinte, Claudete, eu acho que o que deve ter acontecido? Esse número de 325 é fora os demais que a Marisa apresentou. Foi a fala que ele nos passou na reunião. E ele disse que iria pedir para você observar. Só que ele falou isso e depois disso reiterou-se o número de 325. A gente até recorreu para o TCM no sentido de levantar todos os números, todos desse concurso. Por quê? Porque ou nós estamos muito equivocados ou tem alguma coisa errada. Eu fiz até aqui algumas anotações e eu vou tentar ser célere para não cansar os colegas, que assim, por exemplo, quando a gente... Eu vou começar de trás para frente. Hoje saiu a retificação, por exemplo, lá do CEL, CEMEI e Tremembé, que na primeira publicação tinha saído 66 vagas, aí houve uma retificação, voltou a ser 52. Por isso que nós estávamos trabalhando com o número de 817, né? Então, a gente voltou para 802 por conta da retificação publicada no Diário Oficial. E aí, por exemplo, aquele número que você apresentou oficialmente de cargos vagos para o Donato, para o Vespoli, para o Cedim, enfim, para todo mundo que solicitou, quando a gente diminui a questão dos 93, com todas as retificações que foram feitas, dá aproximadamente aquele número. Aí, quando você acrescenta as aposentadorias dos últimos dias, os óbitos que houveram, que lamentavelmente foram vários que nós tivemos de colegas PEIs que faleceram nos últimos meses, a gente chega nesse número de cargos vagos que não batem com os 325 que você anuncia. Aí, acompanhando, por exemplo, todas as contratações por DRE, a própria informação oficial de COGES não bate com o que a gente afere nas publicações. Por exemplo, e por que para nós isso aqui é importante? É importante pelo seguinte, porque a gente sabe que você não pode contratar tanto tendo um concurso, principalmente que nessa pandemia foi prorrogado a sua validação. Então, a gente teve o cuidado de consultar a questão do caixa da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação,
relacionada a recursos na Comissão de Finanças. Então, um dos argumentos que você não pode chamar porque não tem recurso não corresponde, isso é uma informação que a gente obteve da Comissão de Finanças, e aí vocês anunciaram que foram para cumprir comorbidades dos professores que não podem voltar, 400 PEIs. Quando nós fizemos a conferência por DRE, foram 1.764. Então, você tem um desencontro de números que termina confundindo. A gente não entende o porquê que eles ocorrem, tá certo? Quando você apresenta insistentemente que os cargos vagos desse ano, até o momento, são 325, e quando a gente coloca os 87 decorrentes dos últimos 3 meses, que é aposentadoria, faltosos, exonerações, falecimento, aproxima-se do número que você divulgou, né? Então, os números oficiais apresentados, isso que está gerando muita apreensão e insistência da nossa parte, é porque não bate. E são números apresentados por você, oficialmente pela secretaria, e agora vocês vêm com essa insistência. Nós tínhamos acordado numa bilateral com o Bruno, que, como chama quando as pessoas, os faltosos, todas as vagas dos faltosos, tanto antes da pandemia como das próximas, ele disse que já tinha falado com você e imediatamente publicar as demais. Também nós observamos que isso não ocorreu. Então, a gente não entende, tem uma comissão acompanhando todas as publicações que antes saíam todas juntas, agora saem assim, esporadicamente, mas mesmo assim, a comissão está bastante atenta, que para nós esse número que vocês apresentam de 325 cargos vagos não é. Principalmente também quando nós vamos fazer um checklist para nos prepararmos para essa reunião sobre a questão dos aferidos também, que hoje você tem aferidos para 870 nomeações e que para zerar a questão dos aferimentos teria 174. Nós observamos, por exemplo, das vagas iniciais que vocês disponibilizaram, um total de 1.688. Quando nós tiramos as vagas precárias, que foram 199, restaram 1.395. Então, tem alguma coisa estranha que a gente gostaria de... assim, com todo o respeito, a gente queria bater, porque não bate. Então, tem um histórico, você participou de algumas reuniões que você falou conosco, o secretário assumiu esse compromisso, e aí o que ocorre? Não bate. Então, você passa uma informação e depois passa outra informação. E aí, nos nossos levantamentos, o número, e eu não estou falando da questão, para finalizar, da necessidade da criação dos cargos, eu não estou falando, descolando essa questão, nós somamos a necessidade para todas as escolas novas, para todos os CMEs novos, e não é 325, Marisa, não é. Primeiro que não tem uma atualização que eu até entendo devido à enormidade de trabalho aí que vocês devem estar sobrecarregados, mas não dá para ser assim, não dá para oficialmente vocês apresentarem números e depois apresentar verbalmente e até oficialmente, que a Mirella terminou respondendo um ofício, que eu agradeço, viu?
acho que foi a semana passada, a semana retrasada, confirmando esses números de 325 que não se explicam. Então, eles estão discrepantes por demais. Então, a gente precisaria entender, e essa questão, eu quero me desculpar ter alongado aí com os companheiros, que nos aflige, mas o número não é esse. Com as correções que vocês fizeram, as adequações das disponibilidades, para nós o número não é esse, é 725. Hoje, sem o acréscimo das aposentadorias das 3 semanas, que aí, se você juntar tudo, dá um pouco mais. Então, seria isso. Obrigada pela compreensão. Desculpe eu ter me alongado.